que é uma experiência super importante. Nesses 2 anos, para mim, foi muito fundamental. O processo, que já foi narrado aqui pelo Eduardo, é um processo extremamente tensionado, não só pelos filmes, mas como o filme dialoga com a existência do mundo, né, com o que está acontecendo no mundo, e dialoga não só os filmes que estão aqui e que foram apresentados, mas dialoga esses filmes com outros filmes, e dialoga entre si, mas dialoga com outros filmes do próprio realizador. E eu queria, sem nenhum, enfim, nem sei classificar direito, mas eu queria dizer que eu aprendi muito, né, nesse momento. Não só com nesses dois momentos, com o grupo que cada momento permitiu, né, assim, que nos fez nos reunir, mas, sobretudo, queria falar que outro dia eu estava conversando com o... como chama? Enfim, com a pessoa que estava antes na curadoria. Você porque me deu um branco aqui? Não, lá de Fortaleza. O Salomão, né? E eu estava dizendo, nossa, Salomão, que ele teve antes, né, participando. Como é incrível esse processo. Eu nunca vivi, sem desmerecer outros processos em que eu estive em júri ou ajudando na curadoria. Eu nunca vivi um processo tão intenso. E, sobretudo, assim, o quanto eu aprendi, não só com a equipe, mas sem reduzir o papel de ninguém, mas do Eduardo, de poder um pouco aprender com ele como é que ele pensa e articula, né, essa relação das carreiras do filme e das possibilidades de alguns realizadores darem... Pagou aqui, ó. Tá indo? De alguns realizadores darem verdadeiras guinadas no seu trabalho se alguma coisa estiver, por exemplo, seu filme nesse festival ou em outro, o que significa isso? Isso foi um dos aprendizados assim, maior em relação a esse processo, que foi justo isso de pensar não só no melhor que poderia que pode o festival oferecer, mas, sobretudo, o que é que a gente está apontando, né, quando decide que alguns filmes entram na competitiva, né, e, sobretudo, o que é que se faz com alguns filmes quando eles não vão para a competitiva, mas podem estar em mostras ou em outros lugares que possam enfim, potencializar a carreira do filme. Eu entendo a curadoria muito no sentido do cuidar mesmo, né? Do cuidar, que é de onde vem a raiz etimológica dessa ideia, que antes era de conservar e que ganha, do meu ponto de vista, não só a ideia de manutenção física dos filmes, de cuidar, de colocar, né, nos lugares para que ele tenha uma existência maior, mas, sobretudo, para cuidar no sentido de como é que a gente pode apontar, de alguma forma, né, com o recorte feito no festival, nos festivais ou nas mostras, como é que a gente pode ajudar esses filmes a ganhar um lugar na história do cinema brasileiro e, enfim, no cinema de um modo geral. Isso eu acho muito fundamental. E isso que o Eduardo fala, né, de que, nossa, esse filme é muito legal, eu acho sozinho, ninguém acha, mas na hora que todo mundo começa a falar, você muda completamente. Eu queria dizer que essa é uma experiência muito desse processo. Há filmes que, de imediato, você acha, por vários motivos, e pelo modo como você viu, ou por quem é o realizador, que esse filme, nossa, tem que entrar. E aí, na conversa, a gente diz como é que eu não pude ver essas coisas e vamos colocar fora esse filme, não por desmerecer o filme, mas por questões que, às vezes, nos passam despercebidas. E essas questões
despercebidas, às vezes são questões que nós estamos atravessando no país hoje, sobretudo. Eu acho que esse festival ele tem uma força política muito importante, política no sentido não só eleitoral, nós estamos aí num processo de eleição muito difícil, mas política no sentido de possibilidade de ver as coisas de uma determinada maneira. Para mim, pensar essa ideia da política como uma política do olhar, uma política do sensível e, portanto, como estética, né? No sentido mesmo daquilo que nos toca e nos atravessa esses filmes. Então, isso é muito importante. Às vezes, um filme super bem feito, tecnicamente, por exemplo, né? Com toda uma produção por trás, dando sustentação, né? Às vezes escorrega em algumas questões que nós não podemos deixar passar. Hoje nós, sobretudo, assim, me parece que essas questões que dizem respeito às minorias, né? Essas questões que dizem respeito aos direitos humanos, enfim, uma série de coisas, não é que os filmes tragam enfim, sejam manifestos. Eu não acredito nos manifestos, né? Apenas como apontando alguma coisa, mas efetivamente não acredito nos manifestos. Mas eu acredito na possibilidade que a curadoria tem, ou aqueles que programam têm, de criar uma perspectiva de mundo mesmo. E esses filmes são esse lugar de invenção desses mundos, né? E muitas vezes alguns filmes podem resvalar no sentido de afirmar certos lugares que já não podem mais se manter onde eles estão, né? Então, é claro que os filmes também são vistos nesse diálogo entre o que é o mundo, como está o mundo, até porque o filme é o mundo, né, também, mas em que diálogo ele estabelece com outros campos ou com outras perspectivas de mundo. Então, isso eu acho, são duas coisas que, só para fechar, que eu acho que são fundamentais, né? Toda essa ideia, então, da curadoria como um processo de pensamento, sobretudo, sobre o mundo, né? E sobre os realizadores, e sobre os filmes, no sentido das suas carreiras, sobre os realizadores no sentido de onde eles podem encontrar seus caminhos e também no sentido de que cinematografia nós podemos entender, pensar em relação a que país nós estamos vivendo, porque, sobretudo, é sobre o Brasil que esses filmes estão falando, mesmo quando falam de uma questão que parece ser muito pessoal, né? É sobre o mundo. Então, isso eu acho super importante dizer, que é uma experiência extremamente forte. Eu não acredito de jeito nenhum nessa possibilidade da gente tratar as coisas igualmente, os filmes, né? Eu acho que às vezes um filme menor precisa de uma cadeira maior para poder estar ali, e um filme maior pode ficar no banquinho menor, que é para poder ficar de alguma forma. Esse espírito de justiça não é o espírito do igual no sentido, né, físico, mas no sentido dos vários embates que ele pode ter se ele estiver nessa cadeirinha maior ou numa cadeirinha menor. É mais ou menos isso.